Vamos ficar de pé, então? Você assina para mim, por favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, minha Mãe Santíssima, meu glorioso São José, abençoe esses nossos irmãos e suas famílias. Abra nossos corações e nossa mente, para que as palavras que aqui forem proferidas se transformem em ações em nossas vidas. Dá-nos a sabedoria de compreender e viver a sua palavra e buscar cada vez mais aprender o seu amor, a viver o seu amor, a ser o seu amor. Torne, Senhor, luz, a reflexão de sua luz no mundo, para que nós possamos, através da nossa luz, guiar aqueles que estão nas trevas e na escuridão, no caminho da sua palavra, em direção à sua igreja, Senhor. Termino essa oração com a oração que seu Filho nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai. Vamos ver esse aqui, ó. Filho do Espírito Santo. Você vai dar essa aqui? Meus queridos irmãos, com tanta alegria celebramos hoje a memória de São Jerônimo, grande doutor da igreja, embora não fosse bispo, acredito, sacerdote. São Jerônimo é conhecido pelo seu amor às sagradas das Escrituras. E é exatamente por causa da festa de São Jerônimo, no último dia do mês de setembro, e aqui no Brasil nós dedicamos todo o mês de setembro à Bíblia. É o mês da Bíblia. Mas quem foi São Jerônimo? São Jerônimo viveu no final do século IV, indo para o século V, e ele nasceu numa região que hoje seria a Croácia. Naquela época lá, essa região chamava-se Dalmácia, por causa dessa região que tem lá os cachorrinhos que a gente chama de os dálmatas. Dálmata é quem nasce na Dalmácia. Então, São Jerônimo é um dálmata. O que acontece é que ele saiu, logo cedo foi para Roma estudar, e tornou-se um grande intelectual, um homem de grande conhecimento mesmo, principalmente da língua latina. Se você quiser ler um latim, verdadeiramente ler dos padres da igreja, um latim especialíssimo, são os dois autores que a gente costuma aconselhar, porque são grandes escritores de língua latina, grandes na poesia, nos recursos da retórica latina, São Jerônimo e Santo Agostinho, né, o latim mais bonito que nós temos. Talvez Santo Agostinho um pouco mais, mas São Jerônimo não deixa de ser um exemplo extraordinário de domínio da língua latina. Ele se converteu, foi batizado, como era o costume da época, já adulto, e se dedicou um pouco à vida de oração e de penitência. Agora, quando a gente fala oração e penitência, você não entendeu, né? Assim, aqui nós estamos falando de um negócio assim, meio barra pesada mesmo. São Jerônimo exagerou na oração e na penitência. Ele entrou na vida monástica e fazia tantos jejuns, tanta penitência, que os seus discípulos achavam que ele ia morrer. E que aquilo lá era verdadeiramente um exagero. E aconteceu um dia que ele estava nessa situação toda de penitência, doente, quase à beira da morte. Ele teve então um sonho. Nesse sonho,
A gente sabe desse sonho porque ele relatou uma carta à sua discípula, Santa Eustóquia, em latim, o nome é Eustochium. Na carta a Santa Eustóquia, ele falou que tinha morrido no sonho e tinha sido levado até o trono de Deus para ser julgado. E nesse julgamento antecipado, Deus então perguntou para ele quem ele era. Estava lá Jesus presidindo o julgamento. E Jerônimo respondeu: eu sou cristão. Mas Jesus olhou para ele e disse: mentes, isso é mentira, tu não és cristão, tu és ciceroniano. Agora, eu estou contando essa história porque, veja só, nós estamos falando de um homem que era só pele e osso, de tanta penitência. Ninguém duvida da generosidade de São Jerônimo nas suas penitências, nas suas orações e na sua entrega a Deus. Como é que então Jesus aparece para ele que é tão cruel num julgamento assim que, poxa vida, que afinal das contas, qual era o problema de São Jerônimo? É que ele lia a Bíblia e via aquele latim tosco, aquele latim sem elegância, uma linguagem difícil, porque a Bíblia ela tem muito de pensamento semítico. E ele olhava para aquilo lá e lia, sabendo que ali estava a verdade de Deus, mas ele olhava para o estilo literário da Bíblia com uma certa repugnância, porque via que não tinha a elegância de Cícero. Para quem não sabe quem que é Cícero, Marco Túlio Cícero é um grande orador romano e até hoje é considerado como sendo um modelo para a literatura latina, né? Ou seja, se você quer saber um latim elegante, um latim esmerado, um latim sem defeitos, Cícero é o padrão, ele é o modelo. Então, São Jerônimo gostava de Cícero e tinha uma certa dificuldade de ler os escritos da Bíblia. Por que Jesus foi tão cruel? Na verdade, Jesus não foi cruel. Jesus foi extremamente bondoso. Dava uma caridade divina extraordinária para com São Jerônimo. Por quê? Porque Deus sabe o que é que nós precisamos para ser santos. Jesus fez para essa caridade e mostrar para São Jerônimo que não adiantava mais ele ficar lacerando o seu corpo e fazendo penitências enormes, porque o problema não estava ali. O que estava impedindo São Jerônimo de voar, ou seja, de ser um grande santo, de voar nas asas da caridade, era um apego a esses gostos literários. Então, vejam como Deus é Deus, nos conduz pela. A pessoa, primeiro larga a vida de pecado, aí começa a fazer penitência, a vida de oração, etc., vai se purificando, mas para que a caridade verdadeiramente brote nos nossos corações, tem que haver uma intervenção divina, onde Deus vai lá e mostra, olha, é esse fiozinho aqui que eu quero. Por quê? Porque a gente fica com reserva técnica com Deus. Ou seja, a gente entrega tudo. Se você for olhar lá dentro do seu coração, tem aquele fiozinho que você diz assim: Deus, eu entrego tudo. Mas isso aqui não dá. Isso aqui você deixa quieto. Isso aqui eu não vou entregar agora. Mas Deus é bondade. Deus é amor. E quando Ele pede para que a gente se entregue por inteiro, Ele não está sendo cruel. Porque Ele quer que nós sejamos felizes por inteiro. Jesus estava dizendo para São Jerônimo: olha, a maior conversão que eu quero é que você se desapegue plenamente. E não é no corpo, é aquilo lá que você está fazendo reserva técnica, está querendo entregar tudo, menos aqui. Jesus nos quer por inteiro, e sabe que serão felizes aqueles que o amarem. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na verdade, essa homilia é de ontem, né? Por alguma questão técnica aqui, o computador resolveu que não queria mostrar a homilia de hoje. Então a gente respeita o Espírito Santo, seguimos as regras.
E por acaso é interessante que a homilia de ontem é exatamente sobre São Jerônimo, tão importante para a Bíblia, né? São Jerônimo criou a Vulgata, que é a tradição padrão da Bíblia para o latim. Ele foi comissionado para traduzir para o latim, ele pegou das outras traduções do latim e começou a traduzir, mas aí conforme ele ia lendo, como fala sobre a apreciação que ele tinha de Cícero, né, ele começou a ver uma linguagem que não era digna dos textos sagrados. Ele falou uma coisa? Não. Ele voltou às escrituras em hebraico, em grego, e começou a traduzir do original num latim muito mais elaborado, assim, mais próprio para as Sagradas Escrituras. E essa foi a primeira Bíblia em latim criada por São Jerônimo. Então, para a história da Bíblia, São Jerônimo é um santo muito importante. Nós hoje, na verdade, vamos quebrar essa aula em 2 aulas. Principalmente porque a matéria de hoje é uma matéria que é a base do curso. Quais são as nossas crenças fundamentais, né? Quer dizer, o que é a fundação da crença católica? E como é que essas crenças fundamentais se refletem na oração que foi criada para que nós confirmássemos constantemente as nossas crenças fundamentais, que é o credo. É o credo. Então, nós vamos cobrir hoje 2 áreas. Vamos cobrir, primeiro, a hierarquia da instituição, que é o corpo místico de Cristo na Terra, a Igreja Católica. Lembra que nós falamos brevemente sobre o fato de que a Igreja foi se estruturando e se formando, né? Quer dizer, a tradição católica sendo passada, o magistério da Igreja protegendo e mantendo único essa tradição, transferindo essa tradição através dos tempos, pelos novos bispos, pelos novos papas, e o magistério, então, reteve ali o depósito de fé, ou a tradução autêntica da Sagrada Escritura. Tá? Porém, você imagina com o passar do tempo, conforme a população cristã católica começou a se expandir, era necessário que houvesse uma estrutura para garantir que no mundo inteiro a igreja fosse una, fosse única, que a mensagem fosse a mesma, aqui ou na Austrália. Não fazia diferença. Então, essa estrutura tem um certo número de pessoas que eu não vou dizer aqui, porque nós vamos fazer um joguinho. Mas, hoje, essa estrutura atende 1,3 bilhões de leigos. O que são os leigos? Quem sabe o que são os leigos? Definição de leigos. Não sabe nada. Vocês não sabem nada? Somos nós. Na verdade, assim, se você pegar a definição, leigos são todos os católicos não ordenados. De alguma forma. Né? Você tem outras formas que não são ordenadas, porém têm uma participação ativa na vida católica. Então, leigos, basicamente, somos nós. Podemos até participar de uma pastoral, ajudar e tudo, mas não somos um padre, um diácono ou nenhuma das nominações da estrutura católica. Mas antes disso, eu queria fazer uma revisão rápida. E tem até um joguinho, eu não sei se vai ter tempo da gente fazer. Mas, de qualquer forma, nós estamos redistribuindo os times, né? Então, temos menos uma aluna. Então, você pode passar a fazer parte do Espírito Santo. O Regis vai se juntar aos jovens meninos. Aqui não sei se a gente coloca a velha guarda, os jovens meninos. Qual é o nome do grupo? Jovens meninos, né? Hã? Ostensório. Perfeito. Então, na aula passada, nós falamos sobre 3 aspectos. Primeiro, o sacramento do batismo. Né? No sacramento, nós passamos pelos símbolos batismais, que eram
A vela, muito bem. Água, óleo, veste branca e vela. Não vou perguntar o significado de cada um deles para facilitar a vida de vocês. Mas vocês entenderam, pegaram. Passamos antes e depois de João Batista. O fato de que antes de João Batista era batismo? Antes de João Batista, era batismo, como nós conhecemos? Não. Era o quê? Purificação. Essa é a palavra-chave. Era um ritual de purificação. Era por isso que uma das águas, né? Depois de João Batista, então veio o batismo, como a gente conhece? Sim. Um batismo só de arrependimento e preparação da vida do Messias. Quando Jesus foi batizado nas águas do Jordão, ele deu o poder sacramental à água e trocou a função do batismo. O batismo, então, passa a dar a graça sacramental a livrar dos pecados e a incorporar aquela pessoa à vida em Cristo. Esse é o batismo que nós conhecemos hoje. O ritual do batismo, então, fala sobre a liturgia, a cerimônia, não vou entrar mais em detalhe de cada um deles. Depois nós falamos no sacramento da confirmação, que fortalece a fé e demonstra maturidade espiritual, é a efusão do Espírito Santo. Lembra aquela passada, no momento que você recebe o Espírito Santo, o que mais que você recebe? Os dons. Os 7 dons do Espírito Santo. Nós temos uma aula especificamente dedicada aos 7 dons e aos carismas do Espírito Santo. Vai ser uma aula bastante interessante. Até porque nós vivemos todos eles todos os dias. Assim, é como analogia, uma analogia boa você pensar assim, imagina que os dons do Espírito Santo e o Espírito Santo são o vento, que bate forte, e você tem a opção de estar no chão ou em cima de um skate. Se você estiver em cima do skate, ou seja, se você estiver em linha e percebendo e vivendo as graças, ele vai te movimentar. Se você estiver preso ao mundo, você não se movimenta. Então, o desenvolvimento da nossa fé, da nossa jornada, nos transforma como grande, de certa forma, eu estou usando termos mais coloquiais, mas como grandes antenas. Quanto maior a nossa vivência na fé, a nossa vida de oração, quanto mais nós nos alimentamos, mais potente essa antena, mais nós percebemos e vivemos as graças e os confortos do Espírito Santo. Depois falamos da Eucaristia, falamos da questão do memorial, no ritual da Eucaristia, ou da primeira comunhão, a questão do memorial, e que a comunhão é a unidade entre os fiéis e fortalece os laços com Cristo toda vez que você comunga. Daí é quando você busca assim, você buscar intimidade com Cristo, viver em Cristo, nada melhor do que você comungar com frequência. Vá a missas mais vezes, comungo mais vezes. Você está vivendo o corpo de Cristo mais vezes, você está desenvolvendo uma hora de intimidade com Ele. Tá? Essa foi a aula passada. Nessa e na próxima aula, nós vamos falar sobre as crenças fundamentais da fé católica. Só uma dúvida. Fala. Você pode comungar 2 vezes no mesmo dia? Pode. Mas veja, existem casos e casos. Um sacerdote ele pode comungar 2 vezes no dia. De repente, vamos supor, se tem um caso de eu ser um ministro de Eucaristia, a igreja estiver necessitando, eu posso servir em 2 missas. Tá? Para nós leigos, tá? A gente tem que tomar cuidado para que não deixe o que é sacramento, o que é bonito na Eucaristia, se tornar banal. Entende? Então, o aconselhável mesmo é a gente comungar 1 vez no dia. Em casos especiais, a gente comunga em 2. Então, geralmente, isso é dado mais... Tanto que os padres, para ter uma 3ª missa, eles têm que ter uma autorização. Tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado de comungar 1 vez ao dia. Tá? E se for o caso, no caso dos ministros da Eucaristia, no caso dos padres que são ordenados, né, pessoas consagradas também, se eles estão incumbidos de atuar na celebração da missa para, no caso, auxiliar, sim. Tá? Mas nós, como leigos, a gente tem que ter cuidado.
Não tornar isso banal, achar isso fútil, né? Então é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado com os sacramentos. A gente já aprende tudo isso no caminho. Mas é uma ótima pergunta. A verdade é que o desenvolvimento de intimidade com Cristo, a comunhão é o mais poderoso, mas não é o único. É por isso que nós falamos sobre atitudes como a Lectio Divina, que nós vimos aqui as etapas, como a vida em oração, que você tem outras formas. A ideia toda é simples, você dedicar o tempo que você puder dedicar a desenvolver, a estar com Cristo, maior será a sua intimidade. É como uma grande amizade. Quanto mais tempo você conversa com um amigo, mais amigo você fica, né? Então, essa troca é uma troca bastante a nosso favor. Nós dedicamos meia hora, 40 minutos por dia, e ele está nos dedicando à eternidade. Eu posso fazer uma observação? Às vezes a gente dedica a nossa vida, eu vou na igreja, eu vou na missa, e é o suficiente. Mas eu acho que a atitude que a gente tem no dia a dia, as músicas que você escolhe para escutar, os filmes e a programação na TV que você escolhe para ver, daquilo que você se alimenta, você se transforma muitas vezes. Então, a busca por uma cultura ou por uma coisa mais direcionada, pelo menos eu sinto cada vez mais necessidade de me conectar com a música ou com os filmes que me levem para Deus. Não é radicalizar, mas se a gente puder fazer uma seleção, eu acho que é legal. Tudo são formas de conexão, né? Estrutura hierárquica da Igreja Católica. Bom, eu acho que o Papa todo mundo conhece, né? Mas o Colégio de Cardeais, qual a função do Colégio de Cardeais? Sem ler aqui, vai. Tenta pensar, sem ler, mas tenta o Colégio de Cardeais. Uma das funções é a própria eleição e escolha do próprio Papa, né? A principal. É a eleição do Papa. Quer dizer, eu diria assim, a principal, essa é muito importante, é claro, né? Porque aconselhamento do Papa. Quer dizer, o Colégio de Cardeais é onde o Papa, muitas vezes, encíclicas papais. Quem sabe o que é? O que são? Eu já ouvi o nome, mas não sei. Eu vou aproveitar para ir jogando esses termos para que faz parte da nossa troca de informação aqui também. As encíclicas papais são documentos emitidos pelo Papa para a comunidade católica. Entendeu? Muitas vezes essas encíclicas papais são trabalhadas com colégios cardeais, que eles estão lá aconselhando sobre um tema. Existe um tema, a necessidade do Papa emitir uma bula ou emitir uma encíclica. Ele está emitindo um documento formal da Igreja para dar direção espiritual à comunidade da Igreja, né? A nossa comunidade como um todo. Então, o Colégio de Cardeais tem uma função muito forte nisso daí e são eles que elegem os papas. 50 pontinhos para a equipe que acertar. Quantos cardeais nós temos nos colégios dos cardeais? Vamos lá que eu ajudo. O número de que está para cima ou para baixo? Começa a chutar. Hã? 70. Para cima? 300. Para baixo? 170. Para cima? 200. Acertou. Bingo, tem que anotar os pontos. Vamos lá, começar a anotar que agora a brincadeira começou. Vamos lá. O Espírito Santo, 50. A partir daí nós temos os arcebispos e os bispos. Está rebiscando aqui. Arcebispos e bispos. Então vamos lá, qual é a responsabilidade de arcebispos e bispos? Primeira pergunta, qual é a diferença entre um arcebispo e um bispo? Boa. O bispo, arcebispo é como se fosse o ajudante do bispo. Eu acho que é abrangência, né? É como se o bispo fosse o governador e o arcebispo o prefeito. Na verdade é o contrário. Por quê? O bispo, pensa bem, o bispo se associa a uma diocese. Então, o bispo tem uma função administrativa. Claro que o bispo, como sacerdote, tem todas as funções de sacerdote, mas também carrega um papel muito forte administrativo. Então, até porque certas flexibilidades, como eu comentei na última aula, são dadas às dioceses.
a estrutura como um todo é muito fixa. Porém, tem flexibilidades que se permitem às dioceses locais ajustarem por conta de cultura do país, necessidade e outras razões. Então, um bispo cuida de uma diocese e um arcebispo de uma arquidiocese, que é uma área administrativa maior. Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vai. Tá, eu quero saber, aonde que é a nossa arquidiocese? Miami. Onde que é a nossa diocese? Orlando. Tá? Tem a diocese de Tampa, então é o que o Dudu está falando. É uma área abrangente. A arquidiocese, ela tem as dioceses, ela tem uma supervisão maior. Tampa também é de Miami. Não, Tampa. Todas da Flórida estão embaixo de Miami. É a arquidiocese. É como se fosse um governo e prefeitura, nesse sentido, né? Tem uma função bem. A diocese de Orlando vai até quase Ocala. Chegando lá em Ocala. Eles pegam a parte do Daytona, Ormond Beach. É que a gente fala assim, veja, uma diocese não é desculpa, Tá tranquilo, vai. Não é uma coisinha, tipo, só cuida de Orlando, não. Igual ali em Tampa, ele cuida toda a parte de Clearwater, ele tá numa área grande. Depois tem a de Tallahassee, que cuida toda a parte do norte. Então, é muito assim, importante também saber a diocese. Em cada diocese, como tu falou, tem a sua administração. Tá bom? Mais uma perguntinha. Vai. As perguntas que enriquecem a aula. O que é basílica? Qual que é a diferença da basílica para igreja? Tem basílica, igreja e catedral. Tem catedral. Nós temos. Eu posso segurar aquela pergunta? Sim. Nós temos uma aula que a gente vai cobrir exatamente a estrutura. E aí, não. É bom. Eu só peço porque você vai ver que faz sentido na sequência quando a gente começa a falar sobre a estrutura física da igreja. Não é essa aula aqui não, mas agora vai ser a estrutura. Aí que nós entramos entre basílicas, santuários, paroquial ou não, peregrinação. Aí começa a distinção se tem ou não a catedra para onde o bispo senta. Então, as várias definições que levam às definições daquela estrutura física, tá? E essa arquidiocese é física, sim? É física. É física. Como se fosse uma igreja? Não, a arquidiocese ela é uma estrutura administrativa, mas ela é sempre localizada numa igreja, e essa igreja tem que ter um arcebispo. Então, normalmente você começa a ver aí... Fica do lado da Catedral St. James. Não sei. Você vê, Fica ali no centro. a catedral é porque tem a catedra, que é onde senta o bispo. Entendeu? Então, assim, é isso que nós vamos chegar lá. Você vai entender o porquê dos nomes e o nome das coisas que definem, até você poder olhar, e quando você estiver numa, você entender. Isso aqui é, né? Se há ou não peregrinação. Muitas vezes você vai ver que o próprio sacerdote faz referências a coisas que vão te dizer, por exemplo, se é uma basílica ou não, dependendo do que está acontecendo naquele local físico. Sacerdotes. Bom, sacerdotes são os padres. Né? Rezam a missa. O pessoal não tem uma ideia de quantos bispos e arcebispos. Calma. Quantos bispos e arcebispos nós temos na Igreja Católica? Tem um ponto também. Valendo cinquentinha. 5.000. Pra cima? 7.500. Menos. Menos. 5.500. Mais. 5.600. 5,600. Ela tá ali, tá maltratando, né? Ela tá só fingindo, eu sei, mas eu vou dar uns números só pra dar alegria, né? Nossa, frente. Continua na frente. Tá passando cola ainda. Não, tô quietinha. Sacerdotes, como nós sabemos, são os padres. No nosso caso também, usa-se o termo presbítero. Para a Igreja Católica. Para outras igrejas, presbítero tem outra função. Tá? Para a Igreja Católica, você pode dizer que é um presbítero ou um padre, tá? Ou um sacerdote. São termos utilizados. E qual é a diferença entre o padre e o diácono? Uma coisa que eu sei é que
no caso, o diácono pode se casar. O diácono pode se casar. Mas tem dois tipos de diácono. Tem 2 tipos de diácono. Mas aqui, outras diferenças do diácono. Uma vez o diácono falou que para ser padre você precisa de ter 5, como se diz, qualidades. Saúde, eu não vou lembrar todas. E no caso desse que celebrou o nosso casamento, ele disse que quando ele foi receber para ser padre, ele se acometeu de uma doença. E aí a igreja não deixou ele. Não permitiu ele prosseguir. Então aí ele optou, depois de uma longa caminhada, em voltar para a igreja como diácono. Como diácono, né? Quer dizer, por exemplo, matrimônio é uma das coisas que um diácono pode realizar. O batismo pode realizar. O sacerdote responsável pela igreja, o diácono auxilia o padre, e nós temos 2 tipos de diácono: o diácono permanente e o diácono, agora esqueci o outro nome. Transitório. Para você ser padre, é o transitório, para você ser padre, você tem que ser diácono. Você não consegue ser padre sem você se tornar diácono. E aí o diácono transitório, ele não pode ser casado. E o diácono permanente, ele pode ser casado. E aí o diácono, ele não tem permissão de fazer tudo. Por exemplo, casamento ele pode, mas ele não pode fazer confissão e também não pode ele pode ajudar a celebração da missa, mas ele não pode consagrar. Não, ele não pode consagrar. A transubstituição só pode ser feita pelo padre. Isso só pode ser feito por um sacerdote. Tem mais um sacramento que o diácono não pode. Unção dos enfermos. É a unção dos enfermos. Também é verdade. Veja, o diácono, ele tem o diácono permanente, certo? Ele tem que estar casado antes do diaconato. Depois do diaconato ele não pode casar. E tem algumas regras também para ele se tornar diácono, que nem você estava falando. Por exemplo, ele tem que ter não sei quantos anos de casado, ele tem algumas regras, ele tem que ter os sacramentos da igreja. A idade também. A idade também é importante, não pode passar de 60 anos, né? Mas dependendo muito da diocese também isso daí, porque, por exemplo, no Brasil a idade mínima é 35. Mas tem idade máxima. É 30. Tem idade máxima, que você não pode passar. O teu treinamento não pode passar. Aí também varia um pouco, mas aqui acho que são 60 anos. Aqui na diocese de Orlando. Não completo, né? Tem que ter uma idade mínima de casado também. Então, a verdade é assim. A esposa tem que estar de acordo. De acordo. Aqui nos Estados Unidos, lá no Brasil não, mas aqui nos Estados Unidos, a esposa, quando você vira um diácono, a esposa tem que cursar o curso de diácono. Os filhos acompanham. Os filhos acompanham. A esposa ela tem que assinar um termo autorizando que você se torne diácono. 5 vezes. Oi? 5 vezes. Sim, aqui eles fazem isso para que ela entenda o que você vai passar, o que você vai viver. Conforme você vai passando as várias fases, a esposa tem que, mais uma vez, dizer, eu concordo a continuidade do processo. Se retificando cada uma delas. Então, a diferença é a seguinte, até o Vaticano II, nós só tínhamos transitórios. Por que é o transitório? O transitório, na verdade, é o padre, que ele é diácono e ele vira padre. É um estágio no processo. Por isso que não pode casar, porque ele está no processo para ser padre. Já o Vaticano II restabeleceu diáconos permanentes. Por isso que você hoje não vê uma população tão grande de diáconos. Porque, na verdade, ele só restabeleceu o diaconato permanente tem 20 anos. Então é recente. Então tem muito mais gente hoje buscando ser diácono, tá? Mas é um processo que você tem que sentir o chamado, você passa pelo processo vocacional, você tem todo um estudo de discernimento, né? Você tem, não é qualquer um que vai, quer dizer, não é um processo simples, de forma alguma é um processo simples. Mas você hoje começa a ver um pouco mais, então são 6 anos o diaconato. Então você começa a ver, hoje, por exemplo, você tem, no Brasil, tem bastante. Aqui não tem tanto. No Brasil você tem igrejas que podem ter 2 diáconos, 3 diáconos ajudando. Mas no mundo como um todo, quantos diáconos nós temos? Mais, porque só aqui na São Tomás tem 3. Mais? Então, se a gente pegar que tem tantos assim,
Eu imagino que deve Vamos lá, ter mais? mais ou menos cerca de uns 35 mil. Mais? 100 mil. Menos. Menos para qual? Menos 50. Menos 50. 42? Mais. 45. Mais. 47. Gente, fala aí. Ah, mais. Fala de novo. Hã? 48. 48. Olha lá. 48 mil diáconos. O de vocês. Para quantos padres? Ostensório. Extensório. Para quantos padres? Ah, é. Vamos lá. Padres. 50. Mais. 130 mil. Mais. 250. Mais. 500 mil. Menos. 350. Mais. 210. Mais. 415. 400. Menos. Você tirou os dois, 13, 14. Vamos lá. Fala aí. Menos. 16, 416. Menos. 412. Mais. 14. Mais 14. 400. Não, você falou 411, 12, 13. Ah, foi? 12, 14. Deixa eu contar pra vocês uma coisa. O diácono, quando ele se torna viúvo, o permanente, ele se torna viúvo, ele não pode casar, ele pode fazer matrimônio, mas ele pode ter o celibato. Ele pode se tornar um padre. Ele pode se tornar um padre se ele não tiver nenhum filho abaixo de 18 anos. Exatamente. Tem que os filhos têm que ser assim. Tem uma regra, mas se tornar viúvo. Porque eles são maior de idade, eles são independentes. Então, vamos lá. Falamos já dos leigos, quantos? Marcou ponto? Ah, leigos é 1,3. 1,3 bilhões Você falou 3 de leigos. Agora, e de vida consagrada? Vamos lá, o que está incluído em vida consagrada? O que é a vida consagrada? Quando você fala, a pessoa tem a vida consagrada, o que essas pessoas fazem? Não são leigos, não são padres. As irmãs, freios. Pessoas que servem. Pessoas que passaram por um processo de preparação religiosa, mas não buscaram ser padres ou diáconos. Exemplo, freiras, monges, freis. Então, todos eles que têm quantos no mundo? Tudo junto. Ixi, agora é um número bom. Não, menos. Não, menos mesmo. 700 mil. Menos. 500 mil. Mais. 600. Mais. 650. 650. 650. Desses 650, tem mais homem ou tem mais mulher? Tem mais monges ou mais freiras? Tem mais freiras. 465 mil freiras. Padres, porque os freios podem ser padres. Podem ser. Nossa, monges, no caso, vida sobre monges. Ele entra como presbítero. Ele é um freio, mas ele Não, mas dentro desses 650 mil, são freios padres ou só são freios? Só são freis e monges. 185 mil monges, freis. 465 mil freiras. Então, são pessoas que, na verdade, complementam o trabalho do sacerdócio. E muitas são trabalhos de caridade, o trabalho de sustentação à comunidade é a partir dessas freiras. Tanto na parte espiritual, você tem as freiras reclusas, né, o processo de oração, o processo educacional, quanto você tem a parte mais ativa e participante, que são os hospitais, as creches, os refúgios, né? E as freiras que trabalham aqui na igreja tem alguma freira que opera aqui? Não. Na Resurrection tem a freira que auxilia na parte de advocacia. são ordens religiosas. Então, Tem na escola? na escola não tem não? É porque normalmente é na parte da educacional que você vê. Quando a igreja tem a escola, normalmente tem. Uma coisa também, quanto aos padres, né, uma coisa que também é curiosa também, existem ordens religiosas que são padres que são de ordens religiosas. E existem os padres diocesanos, que são ligados a padres da diocese. Então, também tem isso. E as comunidades, tudo isso é bom vocês saberem também, porque existem padres que é de uma ordem religiosa
né, que ele vem do negócio calabriano, lá da Resurrection, e aqui nós temos o padre Derek, que ele é justizano também, então tem nessa parte entra o do neocatecumenato também? Não. Entra o quê? Os padres do neocatecumenato? Sim. Porque não tem o neocatecumenato, que é aquela parte onde as famílias se reúnem, caminham juntos, e aí tem as igrejas que são do neo. Comunidades, não, essas são comunidades. Mas a paróquia, ela, até onde eu sei, Mas ela é a paróquia do caminho, né? Então, ali aquele padre, ele não fica muito tempo na paróquia, eles vão... Ah, sim. Geralmente são ordens religiosas. Eles estão... ficam mais tempo. Dentro da estrutura da igreja, as pessoas também têm chamados específicos. Tá? Então, dentro desses chamados específicos, o resultado é que são pessoas que eram extremamente santas, e esse chamado cativou muitos outros. O resultado é que muitas pessoas começaram a seguir esse chamado também. E esse chamado, então, se toma volume, está em linha com o posicionamento da igreja, às vezes se transforma numa missão, num grupo. Então aí você começa a ver os dominicanos, né? Você começa a ver os franciscanos, você começa a ver... Então são todos grupos que foram formados dentro da igreja que tinham uma missão específica, ou para a doutrina, ou para o missionário, ou para atendimento à pobreza. Então esses vários grupos, então, vão se desenvolvendo, e cada um deles, muitas vezes, por conta da Idade Média, na formação de monastérios, acabaram que muitos monastérios foram criados dentro dessas denominações. Então você tem monastérios dos dominicanos, né? Você tem os monastérios dos franciscanos, você tem os beneditinos, os caputinos, dos migrantes. Então dentro você começa a ver essas subdivisões também. Mas todos eles, de uma forma ou de outra, estarão dentro dessa estrutura. Eles podem ter uma missão especial, alguns que são locais, permanentes, outros têm missionário, né? Tem uma posição missionária, então eles ficam se movimentando. Mas todos eles vão estar dentro de uma daquelas posições. Tá? E onde entra as comunidades dentro disso? Os leigos. Não, é que são leigos, mas onde entra as comunidades? Por exemplo, a comunidade ali é de... tem o Shalom aqui em Orlando, eu sei que tem uma comunidade que chama Coração de Jesus. A igreja... Não é as leigos. Não, eles são leigos, mas eles entram em alguma parte da estrutura? A minha dúvida é essa. Na verdade, assim, abaixo dessas formações maiores que são efetivamente aprovadas pela igreja, são entidades, você tem uma estrutura dentro dela, você tem vários grupos missionários que não chegaram nesse valor, nesse montante. Todos eles têm que ser aprovados pela igreja. Então, o movimento Shalom não chega a ser um movimento como os franciscanos, né? Sim. Mas ele teve que ir à igreja e dizer, olha, eu tenho essa percepção, essa minha percepção de trabalho com a comunidade tem um ponto de vista ligeiramente diferente da ortodoxia do que é dado aqui no Brasil, né? E eu gostaria de criar um movimento com essa vertente. Está dentro dos conceitos da igreja ou não? Se não estiver, vão dizer, não, isso aí está fora. Se estiver, vai dizer, não, vai desenvolvendo e nos mantém informados. E há um acompanhamento. Então, você começa a criar comunidades mesmo, né? E as comunidades, às vezes, são internacionais. E a Canção Nova é uma comunidade? A Canção Nova é uma comunidade. Veja só, a Canção Nova, ele foi o ideal do Jonas Abib, daí tem a Santiago e o... Isso. Então, veja, realmente, tipo assim, tinha a renovação carismática, que tocou no coração do Jonas Abib, junto com esses dois, eles formaram a Canção Nova. É o caso do Shalom, eles têm um casal que começou, né? Então a gente fala, as comunidades, eles são uma base tipo, para uma missão, como o Du falou. Né? A Canção Nova, ela está na missão o quê? Evangelizar através da renovação carismática. Igual a gente tem aqui a IWTN, da irmã aqui.
A IWTN também, ela se formou através de uma comunidade de irmãs, só que hoje ela tem uma expansão. Então, são elementos que entram dentro da estrutura da igreja, são reconhecidos da igreja, certo? Como o Dúmeno falou, é reconhecido pela igreja, mas não é uma ordem religiosa. Entendeu? É uma comunidade que faz parte, então a gente diz que elas fazem parte dentro da estrutura da igreja. Ou sendo ela dentro de uma área de comunicação, missionária, hospitalar, então é uma comunidade que se propõe a ajudar a igreja. E tem um carisma, né? E tem um carisma. Tem um carisma. Servir, eu conheço servir. Eles têm aquela parte do evangelho que fala, eu não vim para eu vim para servir. Aí eles sigam esses carismas, inclusive ele lava os pés. Tem uma parte lá do retiro que lava os pés os servos, lava os pés das Então a gente tem tudo isso, né? Então é muito importante saber da estrutura da igreja. Né? Vamos entrar agora. Vamos efetivamente agora entrar na parte das crenças fundamentais. Vocês vão receber um material que cobre as 2 aulas, mas hoje vamos cobrir só a parte das crenças fundamentais. A primeira são, pode se dividir em várias. A combinação mais normal que você vê são 11 grandes grupos de crenças fundamentais. A primeira é sobre a Santíssima Trindade. Eu acho que todos aqui entendem a questão da Santíssima Trindade, Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Essa é uma... Vamos passar na próxima aula, quando a gente vê o credo. Vai jogar bomba pra mim. Né? Vai ver a importância da Santíssima Trindade, da definição da Santíssima Trindade, que levou a um concílio. Entendeu? A discussão era tão aberta que houve a necessidade de Constantino chamar um concílio para haver uma reconciliação da própria Igreja Católica na definição contra uma heresia específica chamada arianismo, que era um bispo do Egito, Ário. Ele era muito bom orador, a ponto de ter convencido muitos bispos da época com o fato de que não existia a Santíssima Trindade. Jesus era um profeta, era filho de Deus, mas não era Deus. Então, o concílio, nesse caso, vai ver, nós vamos ver nos concílios também com mais detalhe, mas a importância da definição da Santíssima Trindade é uma das bases da nossa fé católica. Porque, veja bem, daí saiu Jesus veio ao mundo, Jesus ressuscitar, daí saiu tudo. Você para pensar. Daí saiu tudo. Certo? Então, essa primeira crença é fundamental. Que assim, tirando, a partir dessa heresia do arianismo, não houve outra que tenha atacado. Na hora que a igreja fechou aí, fechou. Tiveram outras que atacaram a divindade de Jesus, foi diferente. Mas com o pelagianismo, que aí gerou o segundo concílio. Para que eles também acabassem com essa história, chegassem a uma conclusão. Por quê? Preocupado um pouco com o tempo aqui, mas é importante. Pensa bem o que aconteceu. O cristianismo começa a crescer, se expandir. Não foram só os apóstolos. Todo mundo que recebeu o milagre de Jesus Cristo saiu falando. Tinham vários discípulos. 12 foram escolhidos, mas tinha muito mais. Conta-se 5.000. Fora todo mundo que recebeu o milagre. Então você imagina a população que viajou a partir de Jerusalém, de Cafarnaum, naquela região, para o mundo, dizendo, vimos o Messias, ele me salvou. Começou aquela confusão das verdades em torno da vida de Jesus Cristo. Então, a importância do magistério foi porque, conforme o catolicismo, o cristianismo ia crescendo, surgiam também versões da verdade. E esse grupo que recebia a tradição apostólica, que protegia a autenticidade da interpretação da Bíblia, era esse grupo que fazia, não, tem muito ruído. Eu estou ouvindo essa verdade, nenhuma delas é verdade. Faz o seguinte, vocês aí, bispo de tudo quanto é canto, vamos nos reunir e vamos concordar numa verdade única. Aí sim, esse pessoal voltava para as suas
diocese, a versão daquela época, e aí tinha uma mensagem comum. Passava-se o tempo, só telefone sem fio, pessoas começavam a falar novas coisas, confusão, tumulto, falta de concordância, mais um concílio, reúne. Entendeu? Então, todos os concílios, nós vamos ter uma aula só sobre concílios, foi em função do magistério garantindo trazer todos de volta à interpretação autêntica. Tá? Então, a segunda é a divindade de Jesus Cristo. Deus, Jesus Cristo, é Deus. É homem, é Deus. A segunda heresia, aliás, a palavra heresia. O que significa heresia? Como se fosse uma calúnia, quase. Meio que um sonho. O difícil dessas aulas, que sem brincadeira, dá para passar umas 15 aulas só falando nessas coisas aqui, porque começam a surgir essas coisas, você tem que ir e voltar, mas tem que só fazer heresia. É de hares do grego, que significa escolha. Isso é importante entender essa palavra heresia. Na medida em que você decide, que você concorda com quase tudo que a Igreja Católica define, isso é uma heresia. Não existe escolha. A definição simples do católico é: o católico é aquele que acredita em absolutamente tudo que a Igreja Católica acredita. Se você... A Igreja Católica, das crenças, é a Igreja sendo o corpo de Cristo. A divindade da Igreja. Se a Igreja é o corpo de Cristo e você define que você não crê em parte da Igreja, você está se colocando no lugar de Cristo. Você está se definindo como Deus. Você sabe melhor que Deus. Certo? Então, é importante isso. Quando o católico light é, por natureza, um herege, que define que acredita em algumas coisas e algumas coisas não acredita. Não praticante. Eu acho que a igreja ela tem que se atualizar. Eu acho muito radical. Tem que se modernizar, acompanhar os novos tempos. Gente, isso não vai heresia. Entendeu? Então, o termo heresia, como na época da Idade Média, as pessoas que estavam fora da igreja eram vistas como hereges, por quê? Estavam decidindo não acreditar no que a igreja falava. E isso era mal visto, porque a força da igreja era muito grande. Então daí veio essa tônica de, não, você é um herege, isso é uma heresia, isso é uma coisa ruim, né? Mal falada. A ressurreição e a vida eterna é outra crença fundamental. Cristo, a ressurreição de Cristo, e o fato que nós acreditamos na nossa ressurreição. Então a ressurreição de Cristo definiu a vida eterna. O nosso conceito de vida eterna é criado por Cristo. Porque só há vida eterna na nossa ressurreição, em que nosso corpo voltará no formato glorioso, sua forma gloriosa, no juízo final. Em algum momento, dentro dos próximos 3 meses. Entendeu? Do jeito que vai, mas em algum momento no futuro, daqui a pouquinho, isso vai acontecer. Então, é importante porque essa tônica da divindade, da ressurreição, estabelece também uma distinção entre nós e todas as outras igrejas. Nenhuma igreja, nenhum dos profetas se identificou como Deus, nenhum se identificou como filho de Deus, nenhuma outra igreja, o seu livro sagrado foi escrito antes do profeta vir, todos foram escritos depois que o profeta passou. Nenhuma anunciou a vinda e aconteceu, e com certeza nenhuma o profeta veio, o Messias, e ressuscitou. Então essas são características da Igreja Católica e parte das nossas crenças fundamentais. A Igreja como corpo místico de Cristo. Vamos pegar a Bíblia? Coríntios são cartas. Cartas são Novo Testamento. Novo Testamento é 4. 1 Coríntios 13, 12. Saquinho?
13 e 12. Capítulo 13, Capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Saquinho, quem vai ler? Qualquer? Coríntios, 1 Coríntios, primeiro livro de Coríntios. Valdo, esse é o escolhido da noite. Eu já te dei pronto, tá? Mas aí. A próxima eu vou. Tá achando? Vamos só rever a questão da ressurreição. Valdo, vamos lá. Amém. Todo mundo encontrou? Amém. Quem encontrou, fala amém. Amém. Quem não encontrou, misericórdia. Não? Ninguém misericórdia. Vamos lá, Valdo. Vamos falar sobre ressurreição. Misericórdia. 13 e 12. Ressurreição. São Paulo afirmando sobre a ressurreição. Vamos lá. Hoje vemos como por um espelho confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente como eu sou conhecido. Essa passagem bíblica é normalmente vista como face a face. Esse é o momento da nossa ida ao céu, face a face com Cristo e preparando a nossa ressurreição. Tá? Igreja Católica, mais uma fichinha. 1 Coríntios 12, aproveita que já está aí em Coríntios. 12, capítulo 12, versículo 12 a 27. 12 a 27. Capítulo 12, de 12 a 27. É. 1 Coríntios, Jaquel, 1 Coríntios 12. Estava pertinho, não, estava no 13, é um para trás, na verdade. Vamos lá. Agora vamos falar sobre o corpo, a igreja como corpo místico de Jesus Cristo. Vamos lá. Porque, como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito somos batizados, todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em um. Se o pé dissesse, eu não sou a mão, por isso não sou do corpo, acaso deixaria ele de ser do corpo? E se a orelha dissesse, eu não sou o olho, por isso não sou do corpo, deixaria de ser do corpo? Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs no corpo cada um dos membros como lhe aprouve. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti, nem a cabeça aos pés, não necessito de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo, que parecem os mais fracos, são os mais necessários. E os membros do corpo, que temos o menos honrosos, a esses cobrimos com mais decoro. Os que em nós são menos decentes, recatamo-los com maior empenho, ao passo que os membros decentes não declaram tal cuidado. Deus dispôs o corpo de tal modo que deu maior honra aos membros que não a têm, para que não haja disseções no corpo, e que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. Se o membro sofre, todos os membros padecem com ele. E se um membro é tratado com carinho, todos os outros se congratulam por ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um, de sua parte, é um de seus membros. Então,
fala sobre essa questão da igreja ser uma, única, porém, cada membro tem sua função. Todos nós temos nossas diferenças, cada um criados a sua realidade, porém, todos fazemos parte de um único corpo. Se em unidade nós cuidamos uns dos outros, quando um sofre, todos sofrem, quando um vence, todos vencem. Então é manter a igreja unida, porém existe a diversidade, cada um de nós somos um universo. Somos um filho único de Jesus Cristo. Tá? A igreja, na verdade, ela não é uma instituição, ela é uma realidade divina. Essa é a nossa crença. Ela é a continuidade da missão de Cristo na Terra. Cristo veio, definiu o caminho, a igreja garante a continuidade do caminho iniciado por Jesus Cristo. Tá? Então essa é a importância. Apesar das imperfeições da igreja, porque existem seres humanos dentro da igreja, a igreja conta continuamente com o Espírito Santo para nos auxiliar, nos manter na missão de Cristo. Tá? A próxima, os sacramentos. Bom, os sacramentos nós já falamos sobre eles, né? São quantos? 7. Então nós temos os sacramentos da iniciação, que são os batismo, confirmação, Eucaristia. Temos os sacramentos da cura. E? Sacramentos da cura. Unção dos enfermos e? Confissão. A confissão. E temos o sacramento do serviço. Ordem e matrimônio. Os sacramentos. Na verdade, os sacramentos são o nosso caminho para a salvação. Eles foram estabelecidos para permitir com que nós estivéssemos e nos mantivéssemos no caminho da salvação. Tá? Daí a importância de segui-los. Eu aprendi quando eu fiz a crisma, que existe o sacramento indissolúvel. É assim que se fala? Todos os sacramentos são indissolúveis. Então, por definição, você não só pode receber o sacramento uma vez só. Amém. Tirando a confissão, né? A unção então vamos lá. Tem algumas que você pode receber uma vez só. Batismo, né? A primeira comunhão. Não, a primeira comunhão. É a primeira comunhão. É a primeira comunhão. Você, aquele sacramento inicial, recebe uma vez só. Você comunga todas as vezes. Confirmação, o matrimônio e a ordem. Então, esses 5 estabelece ou fortalece você na fé. Né? Agora, como Jesus sabe que o inimigo está nos tentando constantemente e nós precisamos de um processo de manutenção, nos deu outros 2. Estar com ele constantemente, que é por isso nós passamos a comunhão, e confessar. Voltarmos ao estado de graça. Né? Ao estado de graça, voltarmos a estar em estado de graça. Ou seja, em comunhão total com Deus. Tá? A Sagrada Escritura e a tradição. Nós falamos bastante sobre isso já, sobre a tradição, o magistério, a Sagrada Escritura, mas é sempre importante relembrar, né? A Sagrada Tradição é a tradição apostólica. É exatamente o que o Cristo passou aos apóstolos, o Espírito Santo os iluminou, eles entenderam os ensinamentos e eles começaram a passar para os próximos bispos e próximos papas. E esse é o magistério, né, que se manteve com passar. Essa é a tradição. Essa tradição gerou muita tradição escrita. Da muita tradição escrita, foram selecionados alguns que acabaram fazendo parte da Bíblia. Essa tradição da Sagrada Escritura, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição são definidas no Concílio Vaticano II. Tem um documento chamado Dei Verbum, tá? Que uma das coisas que define é exatamente que essas duas são inseparáveis. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura são inseparáveis e parte de um mesmo depósito de fé.
Baseado nisso, começou-se o trabalho para a criação do catecismo. Porque as pessoas só tinham acesso à Sagrada Escritura. À Sagrada Tradição faltava alguma coisa que desse acesso às pessoas. Daí o trabalho da criação do Catecismo da Igreja Católica, que traz o magistério, a tradição e a Bíblia num documento só. O primeiro catecismo que nós tivemos foi o de Itaquê, que foi justamente dos apóstolos, foi a organização da nossa igreja dentro da Sagrada Escritura, né, e colocada pelos apóstolos. Então, o primeiro catecismo foi o de Itaquê. Dali vieram outros catecismos. Tá? Então, esse hoje que nós temos esse aqui, ele é revisado e atualizado pelo nosso querido São João Paulo II, né? E Bento XVI, né? Que na época ele era cardeal, né? O Bento XVI era o Ratzinger. Então, nós temos várias edições. Foi claro, revisando, foi acrescentando, foram colocando coisas, mas sempre baseados na Sagrada Escritura e na nossa tradição. Certo? Então, sempre, quando a gente pega o catecismo, ele é totalmente baseado na Sagrada Escritura e na nossa tradição. Tá? Para que a gente possa ler junto com a Bíblia, né? Um compêndio é tipo... O compêndio seria um resumo. É um resumo. Depois temos a dignidade, a crença da dignidade humana e a lei moral. Por que nós somos dignos? Quem quer chutar rapidamente? Por que nós somos dignos? Por que o homem é digno? Foi feito a imagem e semelhança de Deus. Não. Por isso a importância da dignidade humana. Então, muito do que é feito na igreja sobre causas sociais, sobre atitude com relação à vida, tudo isso está ligado ao fato que você está falando de um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Daí a nossa dignidade. E por isso tem coisas que você não deve fazer porque afetam a sua dignidade como pessoa. Ou seja, afeta a Deus. Afeta e ofende a Deus. Né? E as leis morais. Dada a dignidade, Deus também nos deu também leis. Para quê? Para que se mantivesse duas coisas. O amor a Deus e a dignidade com os irmãos. Quais são esse grupo de leis que Deus nos deu para garantir isso? Os 10 mandamentos. Temos uma aula maravilhosa sobre os 10 mandamentos, indo em detalhe cada um deles. Mas você vê que Deus, Jesus Cristo, mais ou menos, que simplificou os 10 dizendo: amar a Deus acima de tudo, são os primeiros 3 mandamentos, e amar ao próximo como eu te amei, que são os outros 7. Tá? Depois nós temos a Virgem Maria e os santos. A Virgem Maria, essa é a nossa crença, a Virgem Maria como Mãe de Deus, Virgem Maria Imaculada, certo? Virgem Maria perpetuamente virgem, e a Virgem Maria que ascendeu, foi ao céu de corpo, foi assunta de corpo. Por que a Virgem Maria não poderia morrer? Ela não tinha pecado. Porque ela não tinha pecado. Exatamente. O pecado e a morte foi introduzido no corpo humano por conta do pecado original. A Virgem Maria não tinha pecado. Então o corpo dela não poderia se decompor, apodrecer. Tá? Estamos bem? Tão bem que também nós não adoramos a Virgem Maria, nós veneramos a Virgem Maria, nós somente adoramos a Deus. Certo? Como é que é o nome disso? Quando a gente fala que a gente adora só Deus. Então, no catecismo, bem rapidinho. Latria. Certo? Para Nossa Senhora, hiperdulia. Para São José, que ele é abaixo de Nossa Senhora e acima dos outros santos, é protodulia. E para nós, futuros santos e para os santos, é dulia. Tá? No catecismo. Pode ter bem fazer uma coisinha, bem legal. Depois temos o pecado e a redenção.
Então, qual é a crença, a nossa crença fundamental com relação ao pecado e a redenção? A primeira crença mais importante é o pecado é uma ofensa a Deus. Então, pecar é ofender a sua própria criação. Lembra que uma das estruturas da Santa Trindade é exatamente que o Deus Pai nos cria, o Deus Filho nos redimiu, o Espírito Santo nos alimenta na fé. É assim a influência da Trindade sobre nós. Então, cada vez que a gente peca, na verdade, nós estamos indo contra os três. Nós estamos ofendendo quem nos criou, nós estamos fazendo pouco caso do sacrifício de Jesus Cristo para a nossa salvação e nós estamos abrindo mão da alimentação que o Espírito Santo nos dá para que nós nos mantenhamos no nosso caminho de salvação. Então esse é o problema do pecado. E a redenção? A redenção é a nossa crença de que os pecados podem ser absolvidos. Que Deus, ao soprar e passar esse poder para os apóstolos, esse sopro foi passado para os sacerdotes nos últimos 2000 anos, e o sacerdote, em presença de Cristo, é capaz de perdoar os nossos pecados, absolver os nossos pecados, desde que você esteja realmente com a própria contrição, que você está realmente arrependido, com a intenção de não pecar mais, e aí você sai de lá em estado de graça. Pecados absolvidos. Então, a absolvição do pecado está totalmente ligado à sua crença da ida à vida eterna. Eles começam a se conectar agora, entendeu? A existência da vida eterna por causa da ressurreição, o pecado, os sacramentos permitindo que você seja absolvido do pecado e ser absolvido para estar em estado de graça, para estar conectado novamente a Deus. Todos eles têm o mesmo tema, voltar a que nós amemos a Deus e que nós busquemos a santidade. Gênesis, se eu voltar, essa é a razão pela qual Deus nos criou, especificamente. Só temos duas missões, só duas. A vida é simples. A próxima é ter uma vida de oração. Essa crença de que o nosso caminho da santificação é um processo constante de estar mais próximo de Deus. Ninguém nos alimenta melhor sobre a salvação do que Deus. Né? Isso nos dá um ponto interessante. A fé. Mas eu não posso fugir demais, mas a fé. O que é a fé? Define a fé. Alguém define fé? Acreditar no que não vê? Uma boa definição. Fé é uma palavra interessantíssima, porque nos diferencia de várias religiões. Fé não é uma decisão. Fé não é você acreditar. Olha a importância dessa definição, porque isso define parte das nossas crenças fundamentais. A fé é uma graça. A fé é Deus te dando a capacidade de entender o amor de Deus da forma que ele se vê. Você não tem fé. Deus te dá a capacidade de ter fé. Você decide se você vai seguir ou não. Quanto mais... E essa diferencia por quê? Se você pegar os protestantes, por exemplo, eles acreditam que se eles tiverem fé, a minha decisão de ter fé me leva ao céu. Ou seja, eu decido se eu vou para o céu ou não. O que eu virei? Deus. Virei Deus. Se eu decido, se eu achar que eu tenho fé, eu decidi que eu tenho fé no céu, virei Deus. Passei a acreditar nas minhas capacidades naturais do homem e ao colocar ênfase na minha capacidade natural, eu retirei de mim a minha capacidade sobrenatural, que é Deus. Então a fé, ela cresce com a intimidade com Deus. No que você cria mais intimidade, no que você tem uma vida de oração, no que aquilo começa a te transformar, você começa a se alimentar, você começa a entender Deus melhor. Você começa a entender as coisas melhor. Você começa a entender mais o amor de Deus. Você começa a ser alimentado porque isso é Deus te dando a capacidade
de vê-lo da forma que ele se vê, tirando de você a capacidade de vê-lo da forma que o humano pode ver. Eles peçam sempre em suas orações para fortalecer e aumentar a fé. Eu acho que a experiência de intimidade com Deus faz a gente alicerçar a nossa fé, pelo menos na minha vida. Experiência de retiro, experiências sobrenaturais, repouso no Espírito Santo, essas coisas que a gente vê o Espírito Santo agindo. Exatamente. E ali a gente começa a acreditar que aquilo acontece porque a gente vivenciou Você começa. de intimidade com Deus. Exatamente. Você começa. Verdadeiramente. Isso começa a te transformar. Por isso que eu digo, se você está orando e a sua vida não está se transformando, você não está orando da forma certa. Porque a oração te leva à santificação. É um dos caminhos. Ela leva ao conhecimento, né? Então. Quando você está orando, você vai pedindo a fé, você vai tendo a vontade de conhecer esse Deus. Então, o que vocês estão fazendo hoje é justamente tendo esse depósito de fé, né? Então, acrescentando isso no seu depósito de fé, esse conhecimento. É o famoso vídeo do Paulo Ricardo, aquele que ele fala, não, Lutero, não é um sentimento, é lindo ser católico. É verdade. É lindo ser católico. Então, eu vou voltar nesse ponto, que eu quero conversar sobre como deve se ler ali a Bíblia. E volto, tem a Lectio Divina também, se eu tiver tempo eu vou colocar aqui. Mas a próxima é a missão evangelizadora. A igreja existe para evangelizar. Essa é a missão da igreja. É a continuidade da missão de Cristo. Cristo veio evangelizar. Ele disse aos apóstolos, ide e evangelize pelos 4 cantos do mundo. Nós somos o corpo da igreja, o corpo de Cristo, a continuidade de sua missão. Então nós devemos evangelizar. Como é que nós evangelizamos? Por exemplo, pessoas prestando atenção nas nossas atitudes, fazendo que a nossa vida cotidiana reflita a nossa vida de fé. O que adianta você dizer católico, ir à igreja, chegar em casa e sair falando palavrão, tratar mal seus filhos, tratar mal as pessoas, tratar bem as pessoas na rua e tratar mal a tua família, ou sair da missa com as crianças no carro falando mal da outra pessoa da missa? A criança cresce e fala assim, pô, é isso que é ser católico? Entendeu? Eu tenho conhecimentos e conhecidos que falam, eu sou católico light hoje porque meus pais eram super católicos, mas entrava na missa, saía da missa falando mal de todo mundo. Então brigava no estacionamento. Brigava no estacionamento. Então assim, se é isso ser católico, eu não quero ser católico. Entendeu? Então, a vida cotidiana tem que refletir a vida de fé, porque esse é o processo missionário, evangelizador. Tá? E a oração. Lembra que ao orar, nós pedimos intercessão dos santos, que são exemplos de amor, né? Para nos ajudar a também sermos exemplos para outros. Né? Essa é a missão evangelizadora. A partir daí nós já entraríamos no credo. Deixa eu fazer aqui um desvio rápido. São quase 8 horas, faltam 4 minutos. Para desespero da minha esposa, eu vou escrever no quadro, porque a minha letra é inelegível. Então, como é que Deus se comunica conosco? Tá? 2 formas. Já vamos lá de novo. Ok. Vou na conversa aqui, depois vou no Gogó, depois eu monto um gráfico, alguma coisa assim. Pois é, essa aí, você não tem ideia, Aí, assim, desiste. Né? Ele passa a semana esperando esse momento. Não tem. Ai, meu Deus. Então, conversa conosco de duas formas. Condescendência e elevação. Como é que é a condescendência? Condescendência é o pai falando para o filho. E você conversa numa linguagem que o filho entende. O filho não é capaz de entender o que você tem a dizer.
Então você se rebaixa ao nível da criança, conversa com a criança de uma forma que a criança consegue entender. Por exemplo, você vai a Gênesis, Deus diz que se arrependeu de ter criado o homem. É óbvio que ele não se arrependeu. Mas a única forma dele transmitir o sentimento de frustração era usando um termo humano. Então ele baixou o nível do entendimento da terminologia para garantir a comunicação. A outra forma é a elevação. É o que ele faz com os profetas. Agora é o pai falando para o filho na linguagem do pai. Eu sei que você pode não entender, mas eu tenho que dizer de uma forma que você entenda, pelo menos amanhã. Mas eu vou te falar como um adulto. É o que ele fazia com os profetas. Ao se comunicar com os profetas, ele levava o profeta a uma linguagem divina. E o profeta conversava numa linguagem divina. Linguagem de Deus. Essa é a elevação. A elevação é o que nós precisamos viver, não a condescendência. Então, o nosso estudo nos permite buscar a comunicação por elevação com Deus. Quando você lê a Bíblia, você lê a Bíblia de duas formas. A forma literal e a forma espiritual. Na forma literal, você está olhando o contexto literal do texto. Histórico. O que aconteceu naquele momento? Estou lendo aqui o que aconteceu, tem uma cronologia, o que estava acontecendo. Você está lendo como se pudesse estar lendo um livro. Espiritual é quando você começa a conversar com o Espírito Santo para entender como é que aquele texto que foi escrito lá atrás se reflete na minha vida hoje. Essa é a leitura espiritual. A leitura espiritual se quebra em 3 etapas. A primeira é alegórica. Não se prenda aos termos. Eu vou fazer um gráfico, depois eu dou como apêndice. Mas alegórica é aquela que demonstra a conexão dos fatos para que dê credibilidade na palavra. Então, quando você lê a Bíblia, você vê que um comentário que foi feito em livros escritos por mais de 40 pessoas se fez presente no Novo Testamento. Quando você vê que o Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento e o Novo Testamento é o Antigo Testamento relatado, refletido. Quando você entende a conexão entre os dois testamentos, você começa a te dar credibilidade. Então, alegórico é a leitura que, ao você ler, aumenta a sua fé. Então, a leitura alegórica espiritual aumenta a sua fé. Aí vem a leitura moral. Você está lendo o texto, você vê as virtudes de Cristo.